Sejam todos bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com a doutora Priscila Barreto. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E vocês estão de parabéns por isso que vocês estão construindo aqui para essa nova era de médicos. Que legal, Pri. E como a gente já falou nos últimos podcasts, a gente está fazendo esse evento, que é o Speakers of the Future, para formar o speaker do futuro. E a Pri deu uma palestra muito legal hoje sobre a comunicação assertiva para o público-alvo. Eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho dos principais pontos que o médico que quer se tornar um speaker... Hoje todo mundo precisa se tornar um speaker, certo? Mas quais os principais pontos que a gente precisa ficar atento em nossa comunicação, tanto online quanto offline? Eu falo muito que quando a gente fala sobre formar um speaker, às vezes o médico não se identifica tanto que ele ainda não se vê como um professor, mas, na verdade, o tempo todo nós somos professores, né? Seja realmente ensinando outros colegas médicos, passando o nosso conhecimento, ou seja, quando a gente tem um paciente na nossa frente. O paciente, hoje em dia, ele procura muito mais do que ir no seu consultório e aceitar simplesmente um tratamento, até porque hoje a gente tem informação aí em todo lugar, né? Então, o paciente que vai e procura um médico e esse médico quer ser diferenciado, ele precisa informar para esse paciente o que ele está fazendo, qual que é a proposta do tratamento, o que cada medicamento vai ter de benefício ou não. Então, essa forma de aprender a nos comunicar com o outro, né, visa muito isso, essa construção de autoridade, seja para um palco, seja para um consultório ali no dia a dia do médico. Eu tenho certeza que aprender sobre comunicação muda o posicionamento desse médico em relação aos colegas ou em relação ao próprio paciente. E eu acho que a principal dica é a gente entender o outro. Né? Quando a gente vai estudar sobre comunicação, é muito entender o que o outro está buscando. Quando ele vem em uma aula minha ou quando ele vem em uma consulta, eu preciso ler esse meu paciente, porque se eu entender o que ele está buscando, quais que são os medos dele, vai ser muito mais fácil, muito mais clara a minha comunicação. E você sempre teve conhecimento, noção disso, ou você foi se desenvolvendo com o passar dos anos? Isso foi até diferente, porque foi um dos temas ali da palestra, que eu acredito muito que nós somos seres moldados, né? E como médica, eu aprendi tudo relacionado à medicina. Então, a ausculta cardíaca e tudo mais. Eu falo que a medicina é uma das faculdades mais ingratas, porque a gente passa 6 anos dentro de uma faculdade, às vezes 2, 3 anos de uma residência, uma pós-graduação, mas tudo sempre aprendendo sobre técnica, sobre conhecimento científico, sobre doenças, e muito pouco sobre o que vai ser o nosso dia a dia mesmo como médicos, que é sobre pessoas, é quem vai estar ali na nossa frente. Então, na verdade, eu falo que eu fui moldada para isso. Eu não tenho um talento nato, nunca nasci querendo falar, querendo ensinar, nunca fui a criança do palco. Mas, baseado em uma percepção que eu tive do que eu amei fazer, que era ensinar, eu descobri que para eu fazer aquilo bem feito, eu precisava aprender, eu precisava desenvolver habilidades. E muitas das vezes eu vejo nas nossas turmas, né, médicos que às vezes estudam muito, são abarrotados de conhecimento científico e estão ficando para trás de outros médicos e eles se questionam, né? Poxa, o que eu não tenho, o que falta? E eu acho que a resposta está nisso. Se a gente percebe que a gente quer fazer algo bem feito, a gente precisa desenvolver aquela habilidade. Então, ninguém nasce sabendo falar bem ou ninguém nasce sabendo vender bem, mas são habilidades treináveis. E o treino chega à excelência. Quanto mais você pratica aquilo, quanto mais você treina, você vai se aperfeiçoar. E como foi a sua jornada para se tornar hoje uma grande speaker? Por isso que eu falo que a vida que me empurrou, na verdade, né? Então, eu mostrei uma foto da minha primeira aula que eu dei, foi para 4 médicas que compraram um aparelho que não sabiam usar. Como eu já usava esse aparelho no meu consultório, por acaso elas falaram, você ensina? E eu ensinei, achei aquilo divertido até, né? E aí elas sempre juntavam amigas ali, 4, 5 amigas, e pediam para eu dar uma aula para elas.
Então, eu gostei daquilo. Eu falo que é tipo droga, né? Eu experimentei e gostei. Então, convido aos colegas médicos aí que Pelo querem... menos é uma droga boa. É uma droga boa. Eu gostei daquilo. Eu falei, nossa, eu fiquei encantada. Toda vez que eu dava uma aula, eu saía com aquela sensação que realmente foi me preenchia no sentido de ter essa percepção de que eu estava ajudando alguém. Então, aquilo me fazia bem e eu comecei a gostar. Eu falei, bom, então agora eu preciso aprender como que eu vou fazer isso e fazer isso bem feito. Por isso que eu falo, ninguém vive de paixão, né? Eu que estou para casar agora, eu falo que foi-se o tempo que a gente casava por paixão, né? E vai viver de quê? De amor só? Não, hoje em dia a gente constrói um planejamento para isso. E o mesmo foi nessa minha trajetória de dar aulas. Eu descobri que eu gostava, eu descobri que aquilo me fazia bem, eu me sentia realmente realizada ensinando, mas eu não era boa naquilo. Então, eu precisava construir um planejamento, uma estratégia para eu me tornar boa. Então, eu comecei a procurar cursos de oratória, cursos de gestão, fiz muitos, né, com a Flávia, tivemos aí uma trajetória juntas para desenvolver essa habilidade. E eu falo que uma das minhas grandes viradas de chave teve um dos cursos que, como eles sempre se organizavam entre eles, né, 10, 15 médicos pediam para eu ensinar. Como se diz, quando eu achei que tudo estava dando certo, chegaram para mim e falaram, olha, temos agora uma turma de 15 médicos. Eu falei, nossa, estou muito bem, né? Então, beleza. Eu vim ainda de Minas, então eu coloquei tudo na ponta do lápis. Eu vim, né? Tem a passagem, vamos alugar uma sala de hotel, vamos contratar o coffee, enfim, para 15 pessoas. E quando eu cheguei lá, eu abri a porta, tinha 6 pessoas dentro da sala. Eu falei, e aí, né? Deu tudo errado, como se diz, o sonho deu errado. Era época de pandemia, uns 4 que vinham no mesmo voo, o voo foi cancelado, 2 o voo adoeceu, enfim. Não adiantava, tinham 6 pessoas ali. Quando eu contei as 6, pelo preço que era o curso na época, R$ 4.000, eu já fiz as contas na minha cabeça, capricorniana que sou, né? Falei, nossa, não vai pagar sequer as contas do hotel, quem dirá a minha passagem que vim de Minas. Já fiquei, assim, revoltada com aquilo. E falei, olha, eu não vou nem subir no palco, gente, eu não vou dar nem essa aula. Cancela, fala para vocês irem para casa, não faz sentido. E aí, por sorte, uma das minhas mentoras chegou para mim e falou, olha, não é bem assim. Se tiver 6, se tiver 600 ou se tiver 6.000 em um palco, eles vieram para te ouvir. Então, você vai ter que falar algo. Eles deram o que eles têm de mais valioso, que é o tempo. Falei, putz, então tá, né? Vamos dar aula. Fiz a primeira aula ali meio entre os dentes e depois fui me soltando. Então, eu acredito muito que é sobre isso. A gente desenvolver o que a gente precisa, né? Desenvolver habilidades muito além da técnica. A técnica, aquele dia eu já sabia, mas nesse momento eu fui precisando desenvolver inteligência emocional, desenvolver, né, paciência, desenvolver a própria narrativa que eu traria ali durante esse curso. Ótimo. Quais são as características que fazem um bom speaker? Olha, eu não vou ir para esse lado novamente técnico. Eu acho que as características são esse bom speaker, ele entender o público dele, ele entender com quem ele quer se comunicar. Porque é o que eu falo, não adianta nada eu ter uma palestra pronta para sempre, né, usar sempre aquela palestra. Eu acho que não, eu preciso entender quem que é o meu público. E eu fiz isso quando eu comecei a entender que, por exemplo, o meu público era muito mulheres que estavam, às vezes, na residência, saindo da residência, ou no plantão, no postinho, e queriam ter mais tempo com a família. Não queriam só ganhar dinheiro. Então, se eu fizesse um discurso sempre de que a tricologia dá dinheiro e tudo mais, não me conectaria com esse público. Então, a característica de um bom speaker é você entender quem está do outro lado e você fazer algo ou criar uma aula, criar uma palestra personalizada para quem está do outro lado. Acho que o principal é isso. É muito sobre o outro, não é sobre mim. Né? Eu acho que outra característica importante é essa característica de você desafiar o seu público, de você entregar o melhor conteúdo. Falei um pouco sobre isso porque, às vezes, a gente fica, mas é uma aula gratuita no Instagram, ou é uma aula que me convidaram para um outro curso de cosmiatria. Mas aquelas pessoas que estão ali, por mais que elas não tenham pago, talvez, a minha aula, elas estão me pagando com o que elas têm de mais importante, que é o tempo. Então, eu preciso honrar o tempo que elas estão depositando na minha aula. Então, elas precisam sair da aula com algum insight, algo diferente para elas aplicarem.
Então, eu diria a gente conhecer o nosso público, a gente respeitar o tempo de quem está ali entregando o nosso melhor conteúdo e deixar marcas para quem está ali do outro lado. E, Pri, aqui a gente está falando numa visão muito comunicação offline e tudo mais, mas hoje quem vê você de fora, vê você, como uma speaker já renomada, lotando turmas, fazendo lançamentos gigantescos, tendo seguidores no Instagram, tendo uma audiência. O quão as redes sociais impactaram nesse seu crescimento com o passar dos anos? Ótimo, eu gosto muito dessa pergunta porque foi uma frase que eu trouxe também na minha palestra que eu falo, o belo encanta, mas o improvável ou algo que tem ali, o imperfeito é que conecta. Ninguém é perfeito 100% do tempo, né? Então, muitas das vezes, a gente quer ter aquele feed, aquele Instagram todo combinandinho, ou a gente precisa ter sempre vídeos profissionais, sendo que, muitas das vezes, quem está do outro lado, ele sabe que ele não vai ser capaz de fazer aquilo todos os dias. Então, aquilo, às vezes, começa a incomodar. E quando você mostra algo que é o imperfeito, algo que você fez ali no dia a dia, conecta muito mais. Né? Então, muitas das vezes, a maioria dos meus vídeos são vídeos que eu faço no ambulatório, que a gente teve esse final de semana aqui na pós-graduação da tricologia. Por acaso, eu fiz um vídeo com um paciente falando, olha, ele usou folha de goiabeira no cabelo, olha como é que deu o resultado. Era um careca total, enfim. E isso super conectou, né? E todo mundo riu, falou, eu já peguei um paciente assim também. Então, eu acho que o papel do online, o papel das redes sociais, diferente do que muita gente pensa, não é criar imagens perfeitas. É, na verdade, mostrar o seu dia a dia e algo que conecte com o outro. Algo que a pessoa olhe e fala, nossa, já aconteceu isso no meu consultório. E eu não estou criando mentiras, né? Porque a gente não consegue ser um personagem 100% do tempo. Então, não adianta eu postar foto minha realmente só produzida, como eu venho para uma palestra, porque essa não é a Priscila. Priscila é brincalhona né, na consulta dela, é brincalhona com os alunos, cria histórias. Então, eu acho que o papel da rede social não é mostrar a médica sempre perfeita. É, na verdade, trazer algo que o outro olhe e fala, nossa, isso já aconteceu comigo. Nossa, eu me vi nessa situação. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue gerar realmente uma comunidade ali engajada. Que está sempre comentando, que indica para o outro. A gente cria discípulos. O que são os discípulos, na verdade? É quem leva a sua informação independente de você. Foi isso que Jesus fez, né? Ele deixou os discípulos, ele não precisava mais falar deles, os outros estavam falando. Então, eu acredito muito nisso. Se você cria algo verdadeiro, as pessoas vão falar do seu trabalho. Tanto que é muito comum alunos meus estarem em vários cursos. Eu estou inscrita na pós, eu também já estou preparando para a próxima pós que vocês vão lançar, eu estou como monitora da pós. Por quê? Porque ali a gente cria um ambiente de comunidade. Então, eu acho que a rede social, ela tem que ser leve, ela não pode ser uma cobrança. Eu vivi um tempo que me incomodava muito fazer conteúdo para as redes sociais, numa época que, né, uma das pessoas que eu trabalhei tinha muito essa cobrança de que eu tinha que ir para o Congresso de Paris e ficar o dia todo com alguém andando atrás de mim fazendo minhas fotos artísticas do lado de uma Lamborghini. Aquela não era eu, sabe? Era muito mais eu sentada com a Flávia num restaurante legal e discutindo como é que seria a pós, dando risada com a cantora errando a letra. Então, quando a gente, às vezes, tem que se esticar muito, né, igual uma mola, a rede social ela incomoda quando você tem que esticar muito e aquilo uma hora rompe. Quando é algo natural, você passa a verdade e isso não se torna um peso. Ser autêntico, eu acredito que é o ponto-chave disso. E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso também porque elas não têm uma estratégia. Assim, hoje você tem alguma estratégia para o Instagram, tipo, por exemplo, essa semana esse é o resultado que eu quero, eu vou fazer X ou X conteúdo, ou você leva essa forma orgânica também? Então, vai postando no seu dia a dia, surgem coisas, você vai postando e vai tendo ideias ao longo do dia. Como é que funciona esse processo criativo? Olha, o que eu acho muito interessante é que foi uma dor que eu vivi, então eu acredito que muitos colegas vivem também, que é, a gente acredita que a gente está trabalhando, que a gente está sendo produtivo quando a gente está com o paciente na frente. Né? Então, essa é a grande dor do médico, que
Se eu não estou com paciente, eu estou deixando de ganhar dinheiro, meu Deus do céu, era para ter paciente, minha agenda não está lotada. Por que eu trago isso? O planejamento, até das redes sociais, deve fazer parte da agenda do médico, né? Como a gente viu na palestra de ontem da Helena, às vezes a gente tenta se enganar, né? Fala assim, eu vou deixar aqui um tempinho para gravar alguns conteúdos e nesse intervalo, se alguém quiser marcar, pode marcar também. Você não vai gravar, né? Então, se você se propôs a fazer aquilo realmente tem que estar na sua agenda, tem que estar com aquele tempo fechado. E essa questão do planejamento é um tempo que, no começo, parece muito perdido. Nossa, que vou fechar minha sexta de manhã para não atender paciente, vou ficar planejando o que eu vou postar? Sim, isso lá na frente vai te trazer retorno. E quando você cria um planejamento, não é só essa questão de criar um planejamento do vídeo. Você vai criar um planejamento de algo que está te incomodando e que você precisa melhorar. Então, por exemplo, olha... Agora, né, eu falo muito sobre a tricologia, sobre queda de cabelo e tudo mais. Como eu estava vindo para um evento em que eu iria falar sobre comunicação, em que eu iria me posicionar como speaker, nessa semana, eu estou a semana toda tentando trazer esses pontos de necessidade para o médico. Então, isso já estava mais ou menos no meu planejamento. Aquele médico que ainda não tem ali muito, como se diz, muito costume com o Instagram, ele precisa sentar e planejar também o que eu quero. Bom, eu quero estar mais na rede social, eu entendi que isso é importante, então eu vou planejar isso. Como que eu vou planejar? Não adianta eu ficar 2 dias tentando gravar e não sair. Então eu falo, olha, começa a fazer às vezes uma imagem que você faz assim, fiz essa imagem aqui e vou narrar, vou falar, olha gente, hoje eu vim aqui e atendi um paciente que estava tomando vitamina por conta própria. Pronto, você não apareceu. Então, muitas das vezes, a gente cria desculpas para não chegar no objetivo. Então, qual que é a desculpa? Eu não tenho tempo de planejar, eu não tenho tempo de gravar, ou eu não sei aparecer no Instagram. Quando você coloca algo como prioridade, esse algo como prioridade tem que estar como sua prioridade também na sua agenda. Então, sim, eu separo ali um tempo para planejar, para gravar e para tentar, como se diz... buscar caminhos de algo que eu não faço tão bem. Então, acho que é fundamental ter um tempo para isso. Ótimo. Pode fazer. Uma pergunta um pouco mais para entender o porquê. Porque a gente olha de fora e você é uma pessoa muito ambiciosa, você está sempre motivada. É Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Exato. O que te motiva a fazer isso? Da onde vem essa ambição toda? Olha, uma pergunta até... Essa daí não estava no script, não. Aqui não estava. Nenhuma estava, praticamente. Não na verdade, estava. nenhuma estava aqui. A gente fez, Mas eu acredito muito que você tem que ter um motivo para isso. E o que eu penso muito? Eu penso muito que hoje a tricologia, para os meus alunos, né? Vou até trazer, então, alguns spoilers aí, mas eu penso muito que a tricologia ela era uma área que a gente estava perdendo. Era uma área que estava muito indo assim, não é do médico, daqui a pouco tá um biomédico, tá o terapeuta capilar fazendo. E se você quer criar, né, se você acredita muito em uma coisa, você quer criar aquilo como a sua verdade. Só que foi até interessante, a Jomena falou sobre isso agora há pouco, que eu me conectei. Defender a sua verdade, defender a sua bandeira ou conduzir uma comunidade é muito mais sobre o outro do que sobre você. Porque isso me faz ser muito atacada. Nossa, o dia que eu posto tricologia assunto médico, já me denunciaram em todos os conselhos não médicos possíveis. Né? Então, eu acho que o que me faz buscar muito... Poxa, vamos fazer lançamento, vamos fazer mais uma turma em Balneário, uma turma aqui. É acreditar nessa bandeira que eu levanto. Que é a bandeira que a tricologia é um assunto médico. Uhum. E eu fui uma das primeiras a carregar tanto essa bandeira, por isso que, claro, né, é bom, é legal conduzir uma comunidade, mas você também está à frente, você toma mais pedrada. Só que eu acredito que, abrindo esse caminho, quem vem atrás fica muito mais fácil de conduzir esse caminho e levar a tricologia realmente como um assunto médico, os pacientes serem realmente aprenderem sobre isso, serem educados sobre a importância de procurar um médico. Então, eu acho que, para mim, a principal ambição é acreditar na bandeira que eu defendo, que a tricologia é um assunto médico. E como agora eu tenho visto até essa necessidade desse outro lado, porque, às vezes, eu me cobrava muito assim...
poxa, eu estou formando 50 médicos nessa turma. Por que os 50 não se deram bem? Por que os 50 não estão com o consultório cheio? A gente cobra isso, né? O ego da gente quer ser saciado. Então, eu me cobrava muito. Por que os 50 não deram certo? Por que os 50 não estão ganhando dinheiro com a tricologia? E agora eu comecei a ver que desses 50, 20 tem vergonha do Instagram, 20 é tímido, não sabe por onde começar ou não sabe vender. Então, agora eu tenho, inclusive, levantado essa bandeira do speaker para isso, que não é só formar alguém que está no palco, é formar o médico que está no dia a dia do paciente dele, ele também precisa aprender essas habilidades. Então, eu acho que eu estou levantando uma outra bandeira que vai ser mais ambiciosa ainda. Mas você precisa acreditar nessa bandeira que você está levantando. E é sempre pelo outro. Posso fazer algo que vai acrescentar na vida do outro? Sim, porque senão não tem sentido. Uhum. Legal. A gente tem uma última pergunta aqui que a gente está fazendo para todos os convidados aqui do nosso podcast. Se você pudesse passar apenas uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, qual seria essa mensagem? Quem começa pronto, começa tarde. É uma frase que eu tenho, essa frase para mim. E como é sempre o skin the game, né? É uma frase que eu desafio os meus alunos, é uma frase que eu levo para mim. Porque o quem começa pronto, começa tarde. O médico tende a ser muito perfeccionista. A gente fica 6 anos ouvindo que a gente vai lidar com vidas, isso é algo muito sério. Só que isso faz com que ele nunca se sinta pronto. E não vai ter um pronto mesmo. Eu, às vezes, não me sinto pronta para dar uma aula, para dar uma palestra como aqui, só que a gente tem que ir com o que a gente tem. Se você for esperar o pronto, esse mundo não vai existir. Então, às vezes, a gente está empurrando oportunidades, a gente está deixando de conquistar algo por medo. Então, eu acredito muito nisso. Quando eu aceitei o desafio de coordenar uma pós-graduação, meu imperfeito falou muito para mim, poxa, Priscila, tem muita gente que tem muito mais título que você, que já escreveu muito mais artigo, que tem mais tempo de caminhada que você, por que você vai pegar isso? Mas é porque eu acreditava que eu mesmo não estando pronta, eu me dedicaria, eu colocaria energia o suficiente para fazer a melhor pós. E foi isso que a gente fez. Hoje a gente tem uma equipe de docentes assim, que do Brasil eu considero a melhor. Mas no dia que ela me falou assim, vamos abrir a pós-graduação de tricologia, eu não estava pronta. Mas eu sabia o que eu poderia entregar. Então, eu comecei a trabalhar até construir isso. Então, não esperar a gente estar pronto, porque o pronto não existe. Que massa. Pri, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Bom, @DRA Priscila Barreto. Estou sempre lá no Instituto Lapidari também. E muito obrigada de verdade. Parabéns aí pelo projeto de vocês. Tenho certeza que vocês estão levando aí muita informação para médicos que precisavam ouvir sobre outros assuntos, que não só a medicina. A gente que agradece, foi um prazer tê-la como convidada. Foi um prazer, Pri. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Lapidari. Nós vemos você no próximo. Pedras transformadas, majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidari. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidari for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidari for Future.